aqui no YouTube, nem tinha percebido que eu já tinha começado. Olá, pessoal do Instagram, olá, pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos às nossas lives das quintas-feiras. Hoje o tema vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre propósito de vida e trabalho, né? Isso tudo, Natália, eu tenho como ter, mesmo com crise de ansiedade constante, eu não consigo nem parar a minha vida, não consigo nem respirar direito. Será que vai ter como eu imaginar como pode ser o meu propósito de vida? Olá, Francisca. Olá, Sandro. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui, tá? Nos comentários, que vai ser o maior prazer responder vocês, tá bom? Estamos aqui para tirar dúvidas. Aí aprender, claro, né? Então, a nossa ansiedade... Olá, Simone! Bem-vinda! A nossa ansiedade, ela faz parte da nossa vida, do nosso ser. E a ansiedade, como vocês já devem ter percebido durante as minhas lives, eu costumo dizer que ela pode ser benéfica para a gente, assim como pode ser maléfica. E quem decide o rumo dessa ansiedade, se vai ajudar ou atrapalhar, é a gente. Aí você diz, não, Natália, mas eu não tenho controle da minha ansiedade. É a minha ansiedade que me domina e não eu domino a minha ansiedade. Eu preciso estar tomando medicação direto para que eu consiga viver em harmonia, viver em equilíbrio. Então eu vos falo, você não precisa estar constantemente tomando tanta medicação para viver em harmonia com você mesmo. A partir do momento que você começa a se conhecer, a medicação já não entra mais como algo que vai te fazer bem. Por um simples fato. Quando a gente começa a se conhecer, começa a saber onde é que dispara a ansiedade, como é que começa, como é que eu posso fazer para que haja um controle da minha ansiedade, eu pego as rédeas da minha vida, a direção. E eu não vou mais precisar de medicação. Natália, isso é tão difícil. Nada na vida é fácil, concordam comigo? Mas, se você ficar parada esperando o milagre acontecer, aí sim, vai ser impossível, né? Natália, impossível? Sim. Por quê? Porque até mesmo o milagre você tem que fazer por onde vir acontecer. Faça por ti que eu te ajudarei, não é verdade? Então, aquele que fica esperando algo extraordinário acontecer de uma hora para outra, sem arregaçar as mangas, é muito difícil dar certo, né? Vamos dizer que 99% das chances de dar errado. Por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que começar a entender o nosso sistema de vida. O que é que a gente quer, né? Até mesmo os pedidos, quando a gente vai fazer a Deus, a gente tem que saber pedir. Porque Ele deu o livre-arbítrio. Não é, Deus já sabe o que eu quero. Não é bem assim. Ele pode até saber. Assim como eu tenho ideia do que os meus filhos querem. Mas se eles não chegam para mim e diz, então eles podem esperar o meu tempo. Eu posso decidir não dar. É a mesma relação de nós com Deus. Ele pode decidir o tempo dele. Mas quando a gente chega diretamente e faz aquilo que realmente é para ser, a probabilidade de acontecer aumenta, né? Então, por isso que eu falo assim, propósito de vida. E no propósito de vida tem que ter um trabalho, não é verdade? Porque não tem como você dizer assim, eu quero ser milionário e ficar em casa esperando, sentado, esse milhão aparecer na tua conta. É impossível. Porque se esse milhão aparecer na tua conta, é porque alguém depositou errado e vai vir atrás de você. E hoje em dia, para isso acontecer, né, é bem complicado. Então, para a gente ter um propósito de vida bem alinhado com a nossa existência, a gente tem que estar com os pensamentos alinhados também.
E para que isso dê certo realmente, a nossa ansiedade tem que estar controlada. Mais uma vez, a ansiedade é algo natural do ser humano. Por quê? Porque a ansiedade, ela é disparada pela mesma via do medo. E aí, a ansiedade e o medo, não tem como a gente dizer assim, eu vou separar. Não vai mais existir os dois. Não tem como. E, como eu já falei em outra live, a ansiedade é medo do perigo, né? De um futuro. Perigo de um futuro que talvez nem aconteça. Mas a gente fica alimentando os nossos pensamentos com esse alimento mental que traz mal, até rimou, olha, que é a nossa ansiedade. Então, uma tarefa a se fazer constantemente é a gente começar a prestar atenção nos nossos pensamentos. Por quê? Porque quando a ansiedade ela vai disparar, a gente começa a ficar imaginando coisas e vai alimentando cada vez mais, visualizando. Quer um exemplo? Vamos lá. Com certeza você já contou um segredo a alguém, esse alguém não conseguiu guardar esse segredo e foi contar para outra pessoa. Essa outra pessoa acabou espalhando esse teu segredo. E aí a primeira coisa que vem na tua mente, todo mundo tá sabendo. E aí começa a imaginar situações. E essas imaginações, elas vão aumentando cada vez mais. Nesse aumento da tua imaginação, onde você está criando uma outra realidade, você nem sabe o que aconteceu. Você ficou só sabendo que a pessoa espalhou, mas você não sabe o que aconteceu. Mas aí no que você vai pensando, eita, contaram o meu segredo, todo mundo tá sabendo, daqui a pouco estão rindo da minha cara, eu não vou mais poder sair de casa. Aí vai imaginando. Essa tua imaginação nada mais é do que o alimento, né? O adubo, o alimento que vai fazer com que a tua ansiedade ela cresça, ela floresça. Tá fazendo sentido? Coloca aqui no comentário, por favor, se tá fazendo sentido. Se já aconteceu algo parecido com você, tá? Então, no que você vai alimentando a tua ansiedade, ela vai crescendo, o teu corpo começa a disparar uma reação de luta ou fuga. Essa reação de luta ou fuga vai fazer com que o teu coração dispare, vai fazer com que as tuas glândulas sudoríparas, ela aumente a produção. Então, você vai ter um suor excessivo, que a gente chama de sudorese. O teu corpo vai começar a tremer, a tua cabeça vai começar a doer, você vai começar a sentir uma sensação de impotência ou algo desse tipo. Então, várias coisas podem acontecer. Pode acontecer uma coisa ou várias coisas no teu corpo. Coisas assim, sensações. E tudo relacionado a essa visualização que você começou a alimentar a sua ansiedade, como eu disse anteriormente. E aí, depois que isso tudo está instalado no teu corpo, uma ansiedade de mente e corpo, você perde a noção do real. Então, ou você sabe fazer um exercício de respiração para começar a pensar de verdade, né? Aqui no agora, ou você já vai para a medicação. Não é essas duas situações que geralmente a gente vai atrás. Mas existem outros fatores. A gente pode fazer um exercício de corpo para tirar essa sensação no corpo. Natália, como é que eu vou lembrar de exercício durante a crise de ansiedade? Por isso que tem que ser feito algo constante na vida da gente. Por isso que é bom a gente se entender, a gente saber o que é que acontece com a gente. Então, quando eu falo para você que a ansiedade é importante para a sua vida, não é porque você vai sentir esses sintomas desagradáveis, não. É porque é durante a ansiedade que você vai se preocupar em determinadas situações.
Mas se ela está descontrolada, aí a história muda. Outro exemplo, a ansiedade do bem. Você vai fazer uma seleção muito importante na sua vida. Ou você vai ter vários concorrentes, porque praticamente toda seleção hoje em dia tem muito concorrente. Então, você vê que a concorrência está grande, é muita coisa para estudar, você vai ficar em casa sentado esperando o tempo passar e chegar o dia da prova. Natália, eu vou só pensar positivo, que vai dar certo. 99,9% de chance de você estar errado. Não é só assim, não. Mesmo que você seja um mestre em cocriação, não é só assim, não. Você tem que fazer a sua parte, que é o quê? Estudar. Estudar. Oxi, e aí? E onde é que a cocriação chega? Faça por ti que eu te ajudarei, né? O universo, ele tem que ter a moeda de troca. Então, a ansiedade nesse sentido é, se eu não estudar, o meu concorrente, ele vai me ultrapassar e eu vou ficar para trás. Então, você fica com essa sensação, eu tenho que estudar e começa a estudar. Quanto mais você vai estudar, mais você vai descobrir alguma coisa que você não sabia, mais você vai estudar. Então, a chance de você passar vai aumentar drasticamente. Olha aí como a ansiedade do medo do futuro, que é de não passar, é benéfico para ti. Então, você vai estudando. Eita, a concorrência está aumentando cada vez mais, então eu vou estudar mais. Por quê? Porque eu tenho um medo de não passar. Aí sim, a ansiedade está te ajudando. Está te ajudando a te impulsionar a buscar a sabedoria para que outras pessoas não te ultrapassem. E isso não é egoísmo. Infelizmente tem concorrência e a gente tem que fazer a nossa parte para a gente merecer passar. Entenderam? Fez sentido? Deixa aqui nos comentários para que eu fique sabendo que está fazendo sentido aí para vocês, tá bom? Então, a ansiedade, nesse sentido, vai te ajudar no propósito de vida. Vai te ajudar a arrumar um bom trabalho. Vamos lá que você se candidatou a uma vaga de um banco. E junto a você teve outros candidatos. Se você não se preocupar em dar o seu melhor, o que é que vai acontecer? Você não vai ser chamado. Então, a preocupação de você ser chamado, a gente também pode chamar isso de ansiedade. Por quê? Ansiedade não é só quando dá aquele suor. Não, é qualquer medo de um futuro. Agora, o descontrole da ansiedade, aí sim, é a preocupação maior da gente. Porque quando você não tem o controle da sua ansiedade, nada faz sentido na sua vida. Pelo contrário. De acordo com a literatura científica, ansiedade e depressão estão andando juntas. Porque é o mesmo disparo, os mesmos sintomas. Ou vai diferenciar um pouco, porque a ansiedade é o medo de um futuro que talvez não exista. E a depressão são pessoas geralmente que ficam pensando muito lá no passado. Então, vê, ansiedade, futuro, depressão, passado. É interessante porque já vi gente no consultório dizendo assim, Natália, eu não consigo olhar para meu futuro. Por quê? Meu passado foi tão terrível que eu fico me protegendo de mim mesmo. Olha que interessante. A pessoa tentar se proteger de si mesmo porque teve um passado ruim. Vamos supor uma pessoa que namorou e todos os ex-namorados foram infiéis. Ou namoradas foram infiéis. Então essa pessoa pensa, todo homem vai me trair. Se todo homem vai me trair, eu não vou mais namorar. Ou tenta namorar mulheres, ou desiste de vez essa questão de relacionamento. Bom, desistir de vez ou namorar outras pessoas, tudo bem. Agora, tu tá feliz? Porque a questão maior da vida da gente, de propósito de vida, é a felicidade. Se a gente não tá feliz, a gente tem que buscar. Até porque o maior índice de suicídio não é porque a pessoa queria matar a vida, mas queria matar a dor. Só que aqui no Brasil,
hipocrisia toma de conta. As pessoas não querem admitir que fulano, por ter uma vida maravilhosa, ganha bem, tem uma ansiedade, tem uma depressão. Né? Todo mundo tem que ser perfeitinho, lindo, assim como os filtros no Instagram. E não é bem assim a vida. Né? Ah, mas aí eu perguntei, todo mundo disse que todo mundo bom. Tô bem, como é que tu tá? Tô bem. Será que tá bem? Olha nos olhos. A gente, depois do digital, perdeu isso de olhar nos olhos. Né? A ansiedade, ela nos faz perceber o que é que tá de errado com a gente. O nosso emocional é gritante. O índice de crianças e adolescentes aumenta cada vez mais. E principalmente porque nós adultos temos uma vida muito corrida e não olhamos para eles como deveria. A gente entrega telas, na maioria das vezes. Não estou julgando, mas a gente não olha nem para a gente, quiçá para o outro. Então, para olhar para a gente tem que parar um pouco. Eu gosto de falar muito do exercício do espelho. Para um pouco. Quando for tomar um banho, quando for usar o banheiro, olha para o espelho e se pergunta: o que falta para eu ser feliz? Por que eu estou tão ansioso? Eu estou tão ansiosa? O que é que eu posso fazer para melhorar? Quem pode me ajudar? Será que se eu fizesse isso, será que eu fizesse aquilo? Começa a te fazer perguntas. E à noite, quando for dormir, faz afirmações, em vez de ficar pensando negativo. Porque quando a gente vai dormir e a gente pensa negativo, a gente está ensinando o nosso cérebro. A nossa mente, ela não para nem quando a gente está dormindo. Então, o certo, à noite, antes de dormir, é dizer que a minha vida é maravilhosa, eu consigo resolver todos os meus problemas, tudo para mim tem solução, eu consigo enxergar essa solução com facilidade, a minha ansiedade é benéfica porque me ajuda a ter um belo propósito de vida, a minha ansiedade é benéfica porque me ajuda até mesmo no trabalho. Então você não precisa dizer as minhas palavras, as minhas frases. Você pode inventar as suas. Faz isso. Passa uns 7 dias, mais ou menos, uma semana, fazendo exercício consigo mesmo antes de dormir. E quando acordar, faz de novo. Reprograma o teu cérebro. A neurociência já provou que o nosso cérebro, ele consegue formar novas conexões neurais. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue ressignificar aquilo de negativo que a gente passou a vida inteira achando que era a nossa vida. Faz esse exercício, depois volta. Eu vou deixar essa live salva e fala que deu certo ou que não deu certo, pra gente conversar. É bom a gente sair testando aquilo que talvez melhore a vida da gente. Por isso a gente tem que sair buscando alguém que realmente nos ensine algo de verdade. E não essas pessoas que simplesmente olharam no Google e saem ensinando. Não é bem assim. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de literatura, né? Porque muita coisa que é jogado no Google não tem fundamentação. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Perceba a sua ansiedade. Se ela está te atrapalhando ou se ela está te ajudando. Se ela está te ajudando, que bom, reconheça. Se reconheça. Mas se a tua ansiedade está te atrapalhando, preste atenção em que é que ela está te atrapalhando. Como é que ela está te atrapalhando. Começa a escrever. Quando dispara a ansiedade, quando é que ela atrapalha. Por quê? Porque nosso cérebro ele gosta de dar as respostas pra gente. E quando a gente escreve, a gente põe pra fora. A
nossa mente, ela pode boicotar a gente de várias formas. Sabe como? Um exemplo. Você vai fazer as compras no supermercado e não leva a sua lista. Você simplesmente sai de casa, entra no supermercado e vai fazer a feira. Tu lembra de tudo? De tudo mesmo que tá faltando dentro de casa? Não, Natália, só não lembro daquilo que eu nem vi que tava faltando. Bingo, é exatamente isso aí. Então, a gente fazendo análise diária do que é que a nossa ansiedade está fazendo com a gente vai conseguir ter noção do que é que está atrapalhando a gente. A partir dessa noção de que é que está atrapalhando, a gente pode trabalhar exatamente em cima disso. Eu descobri que a minha ansiedade é porque toda vida que eu vou apresentar um projeto num trabalho, tem uma pessoa que é melhor do que eu e apresenta melhor do que eu. Então, o que é que eu faço? Acredite em você, primeiramente. Quem foi que te disse que era melhor? Foi o outro ou foi tua própria mente? Apesar desses dois poderem estar certos, você pode dar o seu melhor e apresentar melhor. É só basta se empenhar mais. Ou Agner Pires. É um ótimo exercício fazer essas afirmações positivas, porque só o fato da gente sentir medo da ansiedade bater já é terrível. Exatamente. O medo, ele é natural. A gente tem que sentir o medo. Tem que sentir medo para tudo. E isso aí a gente não pode perder de jeito nenhum. Porque esse medo de fazer algo, de ganhar algo, ele é benéfico. É para nosso benefício. Para quê? Para que a gente consiga dar o melhor da gente. Para que a gente consiga buscar o melhor. Mas, se a gente alimentar esse medo e começar a imaginar várias outras situações a partir desse medo, a gente está alimentando a ansiedade. E aí, é terrível porque bate o descontrole. E depois que você fica descontrolada, não adianta pensar positivo, não. Você vai pensar positivo antes. Você vai meditar antes. Quando a ansiedade dispara, que te deixa a ver navios, né? Tira do eixo. O que você tem que fazer é um exercício de respiração. E se já tiver instalado no teu corpo, é fazer algum exercício que vá fazer com que queime o oxigênio. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Eu já vi muita gente dizendo assim, eu tava com ansiedade e fui andar. Me deu uma dor tão grande no coração que eu fui bater no hospital. Parecia um ataque cardíaco. Eu não recomendo. Claro, porque se a gente já está com crise de ansiedade, com o coração acelerado, aí tu vai fazer uma caminhada e faz ela longa ou durante muito tempo, a tendência é tu passar mais mal. Por quê? Porque o corpo vai disparar a reação de luta e fuga em grande intensidade. A ansiedade já é por si só esse disparo de luta e fuga. E o que a gente tem que fazer é ponderar. No YouTube não tá saindo som. Eu vou tirar aqui o microfone. E agora, Francileide, tá saindo som no YouTube? Fala-me, Cristo. Esse negócio ao vivo, hein? Foi sair tudo aqui no YouTube. Francileide, tá me ouvindo aqui no YouTube? Eu tirei o microfone do YouTube, não tava saindo som. Voltando aqui pro Instagram. Gente, vocês estão gostando da live? Aperta aí nesse coraçãozinho. Envia para alguém que tem ansiedade, que sabe que vai ajudar essa pessoa. Então vamos perceber se a ansiedade ela está nos boicotando ou ela está nos ajudando. E a única pessoa que tem condições realmente de saber
o que é que está acontecendo com a gente é a gente. Não tem como eu jogar a responsabilidade para outra pessoa. Eu tenho que ter a responsabilidade para mim. E o que eu vejo de muitas pessoas é que joga a responsabilidade para o terapeuta, para o psicólogo, para o médico. Não para olhar para si. Muita gente chega lá no consultório e diz, Natália, eu já tomei todo tipo de remédio e não dá certo. Por quê? Porque espera que a medicação vá na raiz do problema. E não vai. A medicação vai te ajudar durante as crises, te relaxando, fazendo com que tu tenha um controle biológico, químico-biológico. E não tá tratando a raiz do teu problema. E a raiz do teu problema pode estar em memórias passadas, em crenças que ficam escondidas no subconsciente, que nos protege, mas ao mesmo tempo nos domina, nos faz perder o sentido. Né? Então, já chegou gente no consultório dizendo assim, eu não consigo mais, sozinho, controlar a minha ansiedade. Eu não quero tomar remédio. E quando a gente vai conversando, eu percebo que há anos a pessoa está com crise de ansiedade, que já está algo crônico, mas a pessoa precisa de remédio. Natália, mas o teu trabalho não é voltado para não tomar medicação? Sim, mas se a pessoa precisa, uma vez que somos físicos, químicos e biológicos, a gente é um sistema. Temos células biológicas que produzem um metabolismo químico. Então, às vezes, é preciso sim, tá? Eu vou chamar tudo de pires, que fica mais fácil, tá? Depender apenas da medicação é tapar o sol com a peneira. Exatamente. Às vezes a gente precisa para saber controlar. Mas se depender só da medicação, vai demorar anos para tu conseguir algo, né? Vamos dizer assim, algo. Por quê? Porque quando passa o efeito da medicação, tudo volta. Não vai embora. A medicação não faz com que tu perca a tua ansiedade. Até porque é algo da gente, né? A ansiedade é algo da gente. Quando eu estava em crise de ansiedade, não adiantava me fazer nada por mim. Eu ia para um médico, o médico dizia, isso é ansiedade, volta para casa. Me dava algum remédio, algum ansiolítico, mandava para casa. E aí, comecei a tomar esses ansiolíticos em casa também. Oi, Wagner. Ou Wagner Pires, agora que eu prestei atenção, perdão. E a partir desse momento que eu vi que eu ficava dopada direto, eu disse, não, peraí, não tá tratando nada de mim, não. Tá amenizando minhas crises porque, enfim, tá fazendo algum sentido químico na minha cabeça. Mas não é isso que eu quero pra minha vida. Por isso que eu comecei a estudar a fundo a ansiedade. E hoje eu vejo que se eu não tivesse estudado a ansiedade desde cedo, talvez a minha vida fosse completamente diferente hoje. Né? Ter um filho especial não é fácil, todo mundo sabe. Mas eu não deixei minha vida parar. Né? Não deixei de trabalhar, não deixei de estudar, não deixei de ter um sorriso no rosto, de ajudar quem está ao meu alcance. Então, ter ansiedade é ter a certeza que você vai buscar o seu melhor. Mas ter o descontrole da ansiedade é ter a certeza que você pode ser destruído por você mesmo. Se você não se cuidar, se você não procurar ajuda. Então, essa busca de controlar a ansiedade não pode ser feita de uma hora para outra com qualquer pessoa. Tem que ser algo prestado bem atenção por você,
pelo seu terapeuta ou pelo seu professor. Seja lá quem for que você escolheu para te ajudar. A gente escuta muitas histórias de pessoas com crise de ansiedade que foi tão intensa que passou a ser depressão. E o propósito de vida acabou. E o fim dessa pessoa, infelizmente, foi trágico. Ou não se cuida para que o óbito venha mais cedo, ou faz isso logo. Então, é um assunto extremamente importante. É a ansiedade, é depressão. Porque vai diretamente no nosso propósito de vida. E se você sente algum dos sintomas da ansiedade descontrolada e tá querendo buscar ajuda, mas não sabe como nem quem, eu aconselho você a começar a consumir todos os meus posts, todos os meus vídeos do YouTube, do Instagram, começar a fazer perguntas. Eu abro caixinha de perguntas e eu sinto que as pessoas às vezes são um pouco travadas em responder. Quando eu coloco sim ou não, ou algumas perguntas com assinalar, eu vejo que as pessoas, elas parece que interagem mais. Mas isso me deixa triste. Porque se você não consegue encarar a sua própria dor, como é que você vai se ajudar? Então, quer se ajudar, encare a sua dor. Procura ajuda. Mas procura ajuda de uma pessoa que você sente empatia. Se não for por mim, que seja por alguém que realmente estude, que realmente prove para você que não está falando balela. Para que você não piore mais ainda a sua ansiedade. Ansiedade não é brincadeira. Wagner falou aqui que ainda existe muito preconceito em relação a isso. Muitas pessoas sentem vergonha em admitir que sofrem desses problemas. O medo de serem taxadas como loucas. Concordo, Wagner. Tem mais. E tem pessoas que nem sabem que é a ansiedade que sente. Eu. Logo no início das minhas crises, eu não sabia que era ansiedade. Eu pensei que eu era louca. Porque não era normal o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Eu achava que eu era louca. Até que eu comecei a procurar ajuda, psicólogas, neurologista, psiquiatra. Eu comecei a ver a possibilidade da ansiedade. Mas mesmo assim eu não queria admitir. Porque eu pensava que a ansiedade era coisa de gente rica. Ah, tá ansioso, vai pro spa, vai fazer compras. Eu pensava que não estava na minha realidade. Mas está, independente de raça, credo, classe social. Independente. E tá tudo bem. Porque somos seres humanos. Estamos fadados a isso mesmo. Eu não vou mentir que de vez em quando eu tenho crise de ansiedade. Eu choro. Sim. E eu sou terapeuta. Mas tá tudo certo. Porque o importante é saber se erguer depois de uma crise. Tem gente que não sabe se erguer depois de uma crise. É crise em cima de crise. Eu digo porque eu era assim. Era crise em cima de crise. Crise em cima de crise. Mas o importante é você ter a crise e conseguir se erguer. Tá vendo isso? Muita gente é taxada de louca. Muita gente. É por isso que foi um tema que no meu Instagram eu falava de tudo. Aqui nesse Instagram. No YouTube eu falava de tudo. De cocriação e tal. Quando eu peguei todas as anamneses que eu fiz durante anos. Trabalhando como terapeuta. Fui fazer um levantamento. O que era que mais chegava a gente. Qual era a maior demanda. Que eu vi que era ansiedade. Eu falo, não. Eu vou trabalhar em cima de ansiedade. As pessoas até querem saber como é que faz essa questão de cocriar. As pessoas até querem saber a lei da atração.
Mas o que as pessoas mais querem saber é como faz para controlar a sua ansiedade. E foi a partir daí que eu comecei a buscar mecanismos de divulgar sobre ansiedade. Tem um lado positivo nisso, você pode sentir na pele. É mais experiência para passar para as pessoas, isso. Só que não é bom, não é fácil, é algo que a gente não deseja para ninguém, né, Wagner? É ter ansiedade. Gente, eu já pensei em tirar minha vida diversas vezes. E não é bom. Porque não era a minha vida que eu queria tirar, era a minha dor. Porque ninguém conseguia. E o pior de tudo é quando você enxerga que você tem ótimos pais, ótimas irmãs, você estuda em uma boa escola, todo dia você tem o que comer. Aí você se sente mais para baixo ainda, se achando egoísta, se achando, sem nem te dizer o que mais. Era tanta coisa que se passava na cabeça. Nossa, como eu sou mesquinha, como eu sou ruim. A minha vida é linda. E eu ainda sinto essa dor, essa falta de alguma coisa que eu não sei nem o que é. Esse medo de não ser, medo de não ter. É tanta coisa que passa na mente da pessoa ansiosa, nas crises de ansiedade, que isso aí é que nos leva a não querer mais existir. E aí onde mora o perigo. Porque chega um ponto que a gente quer tirar essa dor. E aí fica pensando em mecanismos de acabar com a gente. Por mais que seja elogiado pelo outro. E é incrível, Wagner. Porque quando eu estava em crise, que alguém chegava para mim, Natália, tu é uma ótima aluna, tu é uma ótima filha, por que tu tá assim? Aí era que doía. Porque eu não sabia a resposta. Por que eu tô assim? Aí era que eu entrava mesmo na ansiedade. O Wagner está dizendo aqui, tive síndrome do pânico, fobia social. Cada um com a sua história de vida e superação. Como foi que tu conseguiu superar? Tu quer entrar ao vivo aqui comigo, Wagner? A gente conversar um pouco? Cada um com sua história. É importante a gente ouvir as histórias de quem já conseguiu superar. Porque quem sabe não seja a nossa luz no fim do túnel. Para que a gente consiga superar também. Para que a gente consiga andar, né, na trilha da vida. Porque a gente não está aqui por estar. Todo mundo tem uma missão. Mesmo que acho que nunca encontrou a sua missão. Todo mundo aqui tem uma missão. Chegou um ponto que tu não conseguiu mais sair de casa. Sei bem o que é isso. Se olhar no espelho e não se reconhecer. Se olhar no espelho e ficar se perguntando quem eu sou. Pra que eu tô aqui? Pra que eu nasci? É horrível. Ei, Wagner, o que é que tu acha? Vamos entrar ao vivo? É um prazer aqui conversar contigo, que já passou por essas coisas também. Trocar um pouco aqui de informação, talvez a gente possa ajudar muita gente. Tô com a tua história de vida e superação. Ou outra pessoa que quiser, que esteja aqui comigo, quiser entrar comigo. Deixa eu ver quem tá aqui. Edna Cristina, Campos Luciano. Sejam todos bem-vindos. E ansiedade, depois que a gente consegue entender que é para nos proteger, tudo muda. Olha eu hoje. Consegui fazer a minha graduação, especialização, mestrado, né? E em busca do doutorado, mas resolvi dar uma pausa para botar esses meus projetos para frente, né?
sobre ansiedade, ajudar mais pessoas. E se eu não tivesse superado essas crises de ansiedade, hoje eu estaria aqui para contar história. Porque eu tentei também sair desse, da pior forma possível. Mas graças a Deus, foi mais forte do que eu querer viver. Pois tá bom, vou esperar. Outro dia você entrar aqui comigo na live, tá bom? Minha gente, eu vou ficando por aqui. Hoje foi só pra gente falar um pouco sobre propósitos, né? O propósito da vida da gente tem que ser levado em conta, em primeiro lugar, para que a gente consiga esse autocontrole. Com o autocontrole a gente consegue tudo aquilo que a gente deseja na vida. Então, um cheiro no coração de cada um de vocês. Espero vocês quinta-feira. Quem quiser um tema relacionado à ansiedade, vai no meu direct. Natália, fala sobre determinada coisa. Natália, eu quero entrar contigo ao vivo para falar sobre determinada coisa. Então, fiquem à vontade. Eu gosto de interação, tá? Beijo, beijo, beijo. Eu espero vocês quinta-feira. Wagner, muito obrigada aqui pela sua partilha, tá? Muito obrigada a todos que assistiram. A gente que ainda vai assistir. Vou ficando por aqui. E até quinta-feira, às 8 horas da noite. Tchau, pessoal do YouTube também. Tchau, tchau.